Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou Tu Nunca Se Esqueça, o amor vive no mundo através de você. E sejam bem-vindos ao Amor Lensage, onde a gente fala sobre espiritualidade como um dos caminhos principais para o processo ascensional do indivíduo. E nós também falamos sobre muitos outros assuntos com os quais você pode se familiarizar acessando as duas playlists principais desse canal. Uma intitulada Ascensão e a outra intitulada Diário de Bordo da Ascensão, da qual este vídeo é parte. Peço para você já deixar um joinha nesse vídeo para que esse vídeo possa ser melhor ranqueado no algoritmo do YouTube e outras pessoas que estão procurando esse tipo de informação possam achá-la com facilidade, acessá-la e tirar proveito dela. Hoje eu quero falar sobre a externalização da hierarquia espiritual. E se você não entende o que é hierarquia espiritual, como ela funciona, como ela está estruturada, o que de fato é esse negócio de hierarquia, você pode assistir um vídeo que vai estar aqui no card deste vídeo chamado Conheça o Sistema Hierárquico Planetário e Espiritual da Terra. Eu acho que é uma aula, se eu não me engano, quando eu a realizei, tem mais de 1 hora e vai te dar insights profundos sobre essa hierarquia. Talvez seja interessante, mesmo quem já está aqui no canal há algum tempo, que já assistiu esse material, ir lá e reassistir para refrescar a memória. Talvez possa te ajudar você conseguir fazer a ter muitos mais insights, a fazer muitas mais conexões com as coisas que eu vou mencionar nesse vídeo aqui. E primeiro, eu quero desfazer um mal entendido, uma má impressão que as pessoas têm da palavra hierarquia. E é totalmente compreensível que a maioria dos seres humanos tenham, digamos, um gosto ruim a respeito da palavra hierarquia, porque o nosso mundo, por milhares de anos, de uma forma ou de outra, e sempre com mudanças e novas versões, experienciou várias hierarquias, vários governos, várias estruturas de poder e controle que nada mais eram do que hierarquias e que oprimiram a humanidade, que puseram a humanidade contra a parede, que limitaram os direitos de liberdade da humanidade, que tiraram o prazer de viver, que impediram as pessoas de acessarem a sua paixão de alma e do eu sou. E numa época agora em que tantas hierarquias, tanto de pensamento como de instituições e culturais estão caindo, estão assim se esfarelando, se esmorecendo, por exemplo, a questão do racismo, a questão do machismo, do patriarcado, certo? Realmente parece estranho no século XXI a gente estar num canal de espiritualidade onde a gente fala de hierarquia. E aí, o que a gente tem que entender quando eu falo de uma hierarquia espiritual, um sistema hierárquico planetário espiritual, é de que há diferentes formas de hierarquia. Nem todas, existem ou acabam se constituindo como um poder ditatório ou opressor ou repressor, como nós vimos no nosso planeta. No nosso planeta, infelizmente, a gente teve, eu vou usar assim levianamente, a má sorte de só ter tido vez após vez sistemas hierárquicos que deixaram muito a desejar e causaram incontáveis, milhares de sofrimentos para a massa da humanidade. Então fica difícil, como a gente nunca viu um bom exemplo de uma hierarquia, talvez a gente já entenda pela repetição dessas experiências ruins de que não há hierarquia boa e que hierarquia que realmente funcione. Só que o que a gente tem que entender nosso planeta, assim, em grande escala, mais 70%, com casos muito isolados de hierarquias diferentes dessa que eu vou falar agora. As hierarquias sempre foram verticalizadas. O que isso quer dizer? São hierarquias em que as pessoas são colocadas em castas, ou em níveis sociais, ou em níveis de conhecimento, e geralmente não há possibilidade de uma pessoa sair de uma dessas escalas ou de um desses níveis para um nível acima, ok? E são hierarquias não só verticalizadas, como são também hierarquias que
tem um afunilamento para uma das pontas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nos níveis que concentram a maior parte das pessoas, tá, são níveis maiores, né, que são mais largos. E para você passar para os níveis superiores, há menos espaço, mesmo que você tenha a capacidade de subir para esses níveis. E isso é o que gera muito, né? É a razão em grande parte dessas hierarquias terem falhado tão terrivelmente a humanidade. Mas há também, pessoal, hierarquias horizontais ou hierarquias multidimensionais. E é justamente esse o caso do sistema hierárquico planetário espiritual da Terra, constituído por 7 ministérios, um deles sendo o que vocês chamam da Grande Fraternidade Branca, e o governo espiritual do planeta, que em certo sentido é um ministério à parte, constituído por todos os seres que habitam uma cidade de 7ª dimensão, que é a cidade-estado do planeta, né? A cidade-governo do planeta Terra, também conhecida como Shambhala ou Shangri-La. Tá? Então, quando eu falo de hierarquia aqui, gente, essa hierarquia que eu estou me referindo nada tem a ver com todas as experiências ruins que os humanos já experienciaram de hierarquia, ok? Essa hierarquia é uma hierarquia do amor e dos outros 200.000 sentidos divinos. E quando usada a palavra hierarquia neste contexto de Shambhala, também conhecida como Shangri-La, na questão de organização, tá? É uma estrutura, digamos, praticamente perfeita, onde cada uma das 200.000 qualidades divinas assumem o seu espaço com humildade, com compromisso com a luz e com a evolução dos seres, e aonde estão todas tão bem engrenadas que nenhuma se reconhece superior à outra ou abaixo da outra. Então seria a personificação máxima, mais perfeita de extrema da palavra hierarquia. Com isso eu quero dizer que hierarquias têm níveis. Nós, no nosso planeta, experienciamos níveis muito baixos de hierarquia, onde o fio condutor dessas hierarquias eram aqueles que subjugam e os subjugados. Nós nunca tivemos a experiência de ter uma hierarquia que é pautada por nós servimos e todos servem. Então muda de figura bastante. E aí, quando a gente entende que quem governa os caminhos da evolução de todos os seres da Terra, não apenas os seres humanos, é uma hierarquia multidimensional, quer dizer isso que os seres que tomam as decisões do planeta, eles estão tanto numa posição privilegiada, entre aspas, de conseguirem ver a figura total de tudo que está sendo manifestado em todos os níveis do planeta, como eles também se mergulham nas experiências de outros níveis do planeta, que se a gente fosse olhar de um ponto de vista vertical, esses níveis pareceriam inferiores ao posto onde eles estão de tomar decisões. Com isso eu quero dizer, há seres dessa hierarquia que eles, apesar de ascensionados, continuam a viver na Terra, mesmo que com seus corpos etéricos, para eles não perderem o contato com os reais problemas que a humanidade enfrenta. Tá? Nós temos também vários iniciados dessa hierarquia que vivem no mundo, mesmo sem terem ascendido, e dão inputs, né, dão insights em tempo real para a parte ascensionada da hierarquia e não visível que está no plano espiritual, sobre o que precisa mudar no planeta, sobre o que precisa melhorar. Só para vocês terem um exemplo, toda essa necessidade que surgiu nos últimos anos, que é muito válida, obviamente, dos negros quererem se reinserir na história do planeta, quererem retificar, contar o que realmente foi esse apagamento que foi feito deles na história. Foi algo decidido pela hierarquia espiritual do planeta. É hora da humanidade dar de volta o espaço que nunca deveria ter sido tirado dessas culturas e dessas etnias que foram oprimidas por tanto tempo. Então isso que a gente está vendo agora não teria acontecido se não tivesse tido um passe da hierarquia espiritual, até com a questão das estátuas de opressores, caçadores de negros e índios e assim por diante, ok? Foi também um passe da hierarquia espiritual.
de que a Terra passasse por uma transição planetária muito mais amenas do que ela passou em ocasiões anteriores. Por exemplo, há 26 mil anos atrás, com a queda de Atlantis, né, em continentes inteiros sendo submergidos, ou por exemplo, na época dos elétricos, que a Terra foi dizimada por essa guerra entre a humanidade e os elétricos. Então, se nós olharmos para o mundo físico, nós vamos ver em todos os lugares a hierarquia espiritual sempre tentando apaziguar as coisas, sempre tentando trazer a melhor resolução para a evolução dos humanos, e ao mesmo tempo tendo um amor meio duro, assim, meio pesado em certos sentidos, e às vezes deixando passar as experiências que nós, como humanidade, individualmente precisamos passar. Então é uma hierarquia que está em todos os lugares e observa todas as coisas e sabe o que é o melhor em cada caso. E o que é interessante com tudo isso que eu estou dizendo, esse vídeo se chama Externalização da Hierarquia Espiritual. Com esses breves exemplos e ponderações ou pontuações sobre a hierarquia espiritual da Terra, essa hierarquia votou de que chegaria um momento de que todos os seus membros que trabalham nos planos interioranos, principalmente na última densidade da sexta dimensão e sétima dimensão, encarnariam, tomariam corpos físicos para materializar essa hierarquia no plano físico. E se você olhar bem, o plano físico, pessoal, ele está numa dimensão que é meio caminho entre as dimensões mais baixas, está no meio do caminho entre as dimensões mais baixas e as dimensões superiores. Então, se você pensar bem, o plano físico é o coração da Terra, está no meio. Se a gente fosse pensar em todas as dimensões como um corpo humano, né, o plano físico, com todos os seus problemas, né, ele seria o equivalente ao meio do nosso corpo, onde fica o coração. Então, a hierarquia quer que o plano físico seja seja o ponto focal, o centro de todas as dimensões, da onde um dia no futuro vão sair todas as decisões e deliberações para todas as outras dimensões. Isso necessita uma externalização. Basicamente, todos os mestres ascensionados e os seres de luz encarnarem na Terra num único momento. Então é isso que se diz respeito à externalização. Essa externalização já está acontecendo, pessoal, mas não será um aviso global, um anúncio, não. A hierarquia, ela trabalha silenciosamente, porque Deus se encontra no silêncio. Então, já agora, há vários mestres que estão encarnados e desde criança sabem da sua natureza méstrica e vivem pacificamente no meio da humanidade, provocando mudanças positivas em cada conversa que tem com um vizinho, ou com o motorista do ônibus, ou por onde passam ressoam a sua luz. Além disso, a hierarquia criou várias encarnações específicas. Isso quer dizer, ela criou no plano espiritual, vamos assim colocar, fractais de alma dos mestres, porque os mestres já têm todas as suas extensões de almas integradas assim, e às vezes a maioria dos mestres já estão até integradas às suas mônadas, mas eles polarizaram para fora de si fractais de almas, deram todo um roteiro, um script fake, por assim dizer, e mandaram essas encarnações no mundo, adormecidas sobre a real natureza delas, de que elas faziam parte já de um ser ascensionado. E essas pessoas crescem aqui com vidas normais e tal, e no devido momento a hierarquia espiritual as acorda. Não para um acordar espiritual. Aparentemente, no início, parece como um acordar espiritual, mas depois descobrem que elas são, na verdade, estavam sendo preparadas durante todo esse tempo de vida para serem avatares desses mestres. E aí os mestres, através de uma série de acoplamentos, vai acoplando, né, de pouquinho em pouquinho, o todo da sua consciência nessas pessoas. Basicamente assim, as pessoas, elas vivem uma vida normal, alheias de que na verdade vieram ter uma encarnação na Terra para servir como um receptáculo ou um corpo ou um veículo para uma consciência ascensionada. Na hora certa são acordadas para o porquê estão aqui na Terra e começam a receber a real essência do seu ser, que são mestres ascensionados, e aí se tornam
avatares, se tornam conscientes de que são avatares desses mestres. Isso está acontecendo, principalmente em 3 lugares do planeta. Aqui no Brasil, tá? Tem várias pessoas que estão acordando para a realidade de que são avatares de mestres ascensionados, estão recebendo os acoplamentos equivalentes, também nos Estados Unidos e na Índia. São os 3 lugares onde está concentrados vários avatares adormecidos dos mestres ascensionados. Então isso está acontecendo, gente, a paisana, né, por debaixo do pano no meio da humanidade, e a humanidade nem sabe. E aí, há avatares também acordados para a sua essência divina desde o início. Aí nós temos avatares, por exemplo, como a Mestra Portia e Saint Germain. Mestra Portia no Brasil, Saint Germain nos Estados Unidos. Desde o início sabiam que vinham para trazer o governo espiritual da Terra para o plano físico. Teremos também vários outros mestres já literalmente se encarnando nos seus avatares, como Mestra Nara e Hilarion, em breve, que por sinal os dois vão ser filhos, tá? Vão nascer como filhos do casamento entre Portia e Saint Germain, dos avatares de Portia e Saint Germain. E com isso tudo aqui eu já estou falando 3 métodos que a hierarquia já está se manifestando, tá? É através dos mestres que estão à paisana, vivendo por aí, tá? Quer estejam num corpo etérico ou materializam um corpo físico, como o Buda Maitreya, tá? Nós temos os avatares adormecidos, sendo acordados para sua real identidade num dado momento da vida, e temos os avatares acordados desde o início. Do momento que nasce, desde a tenridade, eles sabem que eles são mestres ascensos e estão aqui para fazer um trabalho. Entre esses temos também Tobias, que acho que foi lá em 2004, ele saiu do plano ascensionado e encarnou na Terra, está conosco até este momento. Tem outras maneiras que a hierarquia está se manifestando. Na verdade, todos os humanos fazem parte da hierarquia e eles nem sabem disso. Tá? Nós também temos vários seres do plano espiritual que fazem parte dos conselhos de segurança do nosso planeta, né, do conselho de proteção do nosso planeta, tá? Que eles vão continuar adormecidos no meio da massa da humanidade até o último momento. E aí, na hora certa, serão ativados. Tá? Então, o governo espiritual da Terra, o que vocês chamam de reino do céu, já está aqui. Às vezes está com a pessoa que está do teu lado no ônibus, a pessoa que está no metrô com você, ela nem sabe o papel que ela tem nessa hierarquia espiritual. Uma hierarquia de muita luz, onde se há alguém superior a todos nessa hierarquia, é a luz emanada e a luz construída pela luz pessoal de todos os seres e membros dessa hierarquia. Eu sei também que muitas pessoas têm uma impressão ruim da palavra hierarquia, porque nos próprios contextos micro das suas vidas não tiveram figuras de autoridade muito legais. Às vezes os pais ou mães, às vezes sofreram estupro na infância por parentes, tios, tias, e isso foi se reverberando através da vida delas. Sempre foram muito questionadoras por causa disso. Elas associaram tudo que é uma autoridade como uma experiência ruim e ficaram manifestando essa mesma experiência com todas as autoridades que encontraram na sua vida, em todos os âmbitos da tua vida. Então é até por isso que a hierarquia espiritual da Terra toma muito cuidado em não fazer um aviso assim global, porque sabe que as pessoas, a humanidade está dividida em várias bolhas. Se você olhar aqui no YouTube mesmo, as pessoas estão divididas em várias esferas, né? Tem a esfera de chama gêmeas, aí tem a esfera de reiki, né? Aí tem a esfera, sei lá, dos que só gostam de falar de extraterrestres, aí tem a esfera de gente que só fala de metafísica, aí tem a bolha que só fala de yoga. Então veja, tá todo mundo se agarrando à sua esfera. Como que a espiritualidade ela vai fazer para que
todos enxerguem aqueles que cuidam da Terra, que não é um governo oculto, é um governo resoluto, é um governo resplandecente de luz e que nunca nem esteve no plano físico, efetuando as mudanças, fazendo esse governo se mesclar à massa da humanidade, estar no dia a dia conosco sem que a gente perceba, elevando as vibrações, o nível de consciência e o quociente de luz médio da humanidade. E são esses o objetivo do sistema hierárquico, planetário e espiritual da Terra. Esse processo está ficando mais acelerado agora porque a experiência do tempo está se fracionando, né? O tempo ele está se esfarelando, não vai haver mais a dimensão de tempo. Então cada vez mais e mais mestres estão encarnando na Terra, porque agora não vai ter mais diferença eles estarem na sétima dimensão ou estarem no plano físico, porque o plano físico vai se tornar um local multidimensional e atemporal, não vai haver mais o senso de tempo. Então vai ficar muito mais fácil eles coordenarem as coisas do plano físico. Um grande impasse para a hierarquia espiritual se materializar no plano físico é que aqui as coisas são temporais, aqui as coisas são muito truncadas, são muito... o tempo seria o grande hierarca, né, do plano físico, e agora com o tempo fora da jogada, fora da equação, dá para tornar a humanidade muito mais consciente da sua natureza divina, multidimensional, atemporal e ilimitada. E aí fica mais fácil a humanidade se abrir para aquele vizinho, para aquele conhecido, para aquele padeiro que atrás daquela personalidade, daquela máscara social, é realmente um ser de luz que atua nos grandes conselhos do governo espiritual da Terra. Então eu espero que isso elucide, clarifique para muitos que ouvem sempre eu falando aqui sobre o sistema hierárquico espiritual planetário da Terra, e que também convido a outros que ainda têm uma grande trava com essa coisa de palavra de hierarquia, né, que só associam a coisas perversas, a talvez reformular o teu pensamento, a ir para dentro, a interiorizar e ver se você não se fechou apenas para essa definição do que uma hierarquia realmente pode ser. Na realidade, hierarquias são apenas estruturas. Se ela tiver a base correta e ela tiver o ponto máximo correto, no caso, sempre amor e equilíbrio e uma participação ativa de todos os seus membros, não tem como dar errado. E o sistema hierárquico espiritual da Terra é um exemplo de que funciona. E agora é a hora de mesclar o que há de melhor no sistema planetário com uma área que necessita muito desse melhor que é o plano físico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais com os mestres da hierarquia? Tem aí agora um novo curso aqui no canal disponível para compra, Caminhos da Maestria. Episódio 1, alusão com o mestre ascensionado Saint Germain, tá certo? Vai lá no meu Reservio, você vai encontrar. Também tem uma série de outros materiais para compra, incluindo a escatética da chama gêmeas no linear, uma comunicação recente do Buda Maitreya, também âncoras energéticas ou as chaves musicais dos mestres ascensionados, uma aula incrível de Katumi falando sobre luz e som e muitos outros materiais. E por último, você quer estar mais em contato com as decisões da hierarquia, como a hierarquia funciona, venha para minha mentoria, manda um e-mail para mim, soulreaderservices@gmail.com. Vamos estar felizes em ajudar na tua evolução como ser, principalmente se o caminho que você escolheu para essa evolução é através da espiritualidade. Agradeço muito a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Faça a inscrição do canal para ajudar esse material a chegar a outros. Eu sou o Charlie Austin, eu sou tu, o amor vive no mundo através de você. Nos vemos nos nossos próximos vídeos. E vocês agora me perguntarão: Saint Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria?
No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender. Ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente. Ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.